Meus queridos, nós gostaríamos de falar nesta noite sobre o texto que está em 1 Samuel, capítulo 17. Vou pedir que vocês estejam com as suas Bíblias aí, né, prontas. Nós vamos estar falando sobre esse texto. O tema da nossa mensagem é como vencer os gigantes da vida. Como enfrentar os gigantes da vida, como vencê-los. Alguém já disse, meus queridos, que todos nós precisamos ter sonhos. Se eu perguntasse aqui se você tem sonhos, com certeza muitos irmãos diriam que sim. Na verdade, não é? Estudiosos do comportamento humano já dizem que o que move as pessoas são seus sonhos, são seus ideais, são seus objetivos. Então, se você não tem sonhos, alguém já disse que você está à deriva. Mas para conquistar esses sonhos, para conquistar esses objetivos, não é, que temos ao longo da vida, na verdade, tudo que já vimos aí derivou do sonho de alguém, pelo menos 90% do que vemos, não é? Nós temos sonhos, mas para que esses sonhos se realizem, nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida muitos gigantes. Não é? E através da vida de Davi, nós vamos ver alguns desses gigantes que enfrentamos ao longo da nossa vida e como vencê-los, baseados na palavra de Deus. E nós vemos aqui um texto muito conhecido dos irmãos, que Davi estava ali enfrentando um gigante. Porém, nós queremos dizer que o primeiro gigante que Davi enfrentou está, na verdade, no texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. O primeiro gigante que Davi enfrentou foi a demora. O texto diz assim: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Meus queridos, falando sobre vencer gigantes, inicialmente, antes de falar sobre esse gigante, eu gostaria de dizer que essa mensagem, não é, que eu ouvi, falou muito ao meu coração, e falou tão poderosamente ao meu coração, que eu coloquei o propósito diante de Deus, que aonde eu chegasse para pregar pela primeira vez, eu pregaria essa mensagem. Por isso eu trouxe ela nesta noite, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E o primeiro gigante, como eu disse, é o gigante da demora. Diga a demora. Nós enfrentamos muitas vezes os gigantes da demora. Quando Davi foi ungido nessa ocasião, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, não foi no outro dia que ele tomou posse do reino, muito pelo contrário. No restante do texto você vai ver que no dia seguinte, não é, Samuel, que o havia ungido, foi para a sua casa. Davi continuou cuidando das suas ovelhas, e não foi de repente que ele conquistou aquilo pelo qual ele havia sido ungido naquele momento. Muitas vezes você tem sonho, ou Deus coloca objetivos no seu coração, e parece que o tempo vai passando e as coisas não acontecem. E você precisa enfrentar o gigante da demora. E acima de tudo, meus queridos, você precisa enfrentar esse gigante certo de que as coisas não vão acontecer no seu tempo. Deus tem um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que há tempo para todos os propósitos. Mas muitas vezes queremos agir como Abraão. Abraão, Deus havia prometido que ele teria um filho, que esse filho seria o filho da promessa, e que desse filho uma grande nação seria gerada. Porém, ele, e Sara quiseram dar um jeitinho e arrumar a escrava para que pudesse ter um filho através dela, mas não foi por aquele jeitinho que Deus cumpriu a sua promessa. Não adianta querer pegar atalhos, é preciso esperar o tempo de Deus, é preciso continuar orando, continuar esperando a direção e submetendo-se à direção de Deus, para que no tempo certo as coisas aconteçam. Amém? O segundo gigante que nós enfrentamos, meus queridos, está em 1 Samuel 17, versículo 11 e versículo também 24. O segundo gigante é o gigante do desânimo ou do medo.
1 Samuel 17, 24 diz: quando os israelitas viram Golias, ficaram apavorados. Ficaram apavorados. O segundo gigante que enfrentamos muitas vezes é o gigante do desânimo, do medo. Ninguém acreditava que aquele gigante poderia ser derrotado. Todos ali ao redor de Davi estavam com medo, estavam apavorados, diz o texto da palavra de Deus. E muitas vezes ficamos apavorados diante de gigantes que surgem ao longo da nossa vida, porque deixamos de olhar para Deus e olhamos mais para as vozes de medo ao nosso redor. Ao redor de Davi só havia pessoas com medo, desesperadas e, na verdade, sem qualquer tipo de esperança. E aí ouvimos mais a voz dos homens do que a voz de Deus. Ouvimos mais a voz dos gigantes do que a voz de Deus. E Deus nos desafia, meus queridos, a ouvir e olhar para Ele e não para as circunstâncias. Deixe de ouvir a voz do medo. Agora saiba que ao longo da sua vida, diante dos sonhos que Deus vai colocar diante de você, ou que já tem colocado, muitas vezes você vai ouvir a voz do medo. Não, é impossível, isso não pode acontecer. Mas ouça a voz do Deus que pode todas as coisas. O terceiro gigante que nós enfrentamos ao longo da nossa vida é o gigante da desaprovação. 17, versículo 28. O texto diz assim: Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Tem uma tradução que eu gosto muito que diz bem assim: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, diz em outra tradução. Muitas vezes você vai enfrentar o gigante da desaprovação, da crítica. Veja só, nessa tradução que eu li no final, o irmão dele ainda vai dizer: bem sei a maldade do seu coração. Mas não havia maldade no coração de Davi. Mas você vai enfrentar a crítica e muitas vezes palavras de mentira ao seu respeito. Não é um gigante que só você ou eu vamos enfrentar, ou o pastor Paulo Sérgio. É um gigante que José enfrentou, que Jesus enfrentou. E se você for observar, quase todos os grandes líderes da Bíblia enfrentaram esse tipo de gigante, da desaprovação, da crítica, da acusação, da mentira a seu respeito. Mas não importa o que diga sobre você, de ruim ou de bom, importa o que Deus sabe ao seu respeito. Inclusive, falando sobre isso, dizem que, eu ouvi uma história, não sei se vocês já a ouviram também, que havia um irmão que chegou novo na igreja, um casal. E aí chegou novo na igreja e toda vez que ele parava o carro na frente da igreja, ele descia do carro, rodeava, abria a porta para a esposa descia e as outras esposas da igreja começaram a ver isso. E aí, claro, começaram a ver isso e foram atrás do marido. Vocês já viram ali o irmão fulano? Aquele que é novo na igreja? Olha como ele é educado, abre a porta para a esposa. Você deveria fazer isso também. Olha ali, aquilo é que é um exemplo de marido. E aí, né, criou-se ali aquele problema na igreja. E os homens da igreja resolveram ir falar com esse irmão. Meu irmão, você está criando um problema aqui entre os homens da igreja. Por quê? O que foi que houve? Aí ele disse: toda vez você chega aqui na igreja, para o carro, desce muito educadamente e abre a porta para sua esposa. Agora nossas esposas estão tudo nos criticando. Ele disse: meu irmão, é porque a porta do carro está quebrada, não abre por dentro. Né? Então eu tenho toda vez que sair, abrir a porta para ela. Então, meus queridos, nem sempre, né, vão dizer coisas boas a seu respeito, e muitas vezes se disserem coisas boas, e às vezes nem é tão bom assim. Não é verdade? Mas o que importa é o que Deus sabe sobre você. O que importa é o que Deus conhece sobre você.
Isso é o mais importante. Meus queridos, o terceiro gigante que você vai enfrentar, na verdade, o quarto, é o gigante da dúvida. O gigante da dúvida. Veja o que a Bíblia diz, meus queridos, em 1 Samuel 17:33. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Diga, você não pode. Foi a palavra de Saul para Davi. Você não pode lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meus queridos, um dos gigantes mais difíceis de enfrentar é o gigante da dúvida. Por quê? Porque vão dizer para você o seguinte: você não pode conquistar isso. Você não pode ter essa porta aberta. Você não pode fazer isso. E eu quero dizer para você, meus queridos, que de fato você não pode. Quem é você na fila do pão? Não, você não é ninguém. Mas a palavra de Deus em 2 Coríntios 3:5 disse Paulo que a nossa suficiência vem de Deus. De fato não podemos, mas temos um Deus que pode todas as coisas. Nós estivemos jejuando e orando durante todo esse período, né, pedindo ao Senhor que realmente colocasse na presidência o homem que ele queria que estivesse lá. E hoje, quando estávamos orando na madrugada, junto com minha irmã, lá nós clamando ao Senhor, o Senhor falou comigo justamente em Daniel, capítulo 2, versículo 21, que diz o seguinte: ele é o que põe reis e tira reis. E o Senhor, com aquela palavra, confortou o meu coração e disse: minha filha, fique tranquila, né? Eu sou quem ponho e eu sou quem tiro. Então, não importa quem vai estar ali assumindo a presidência, Deus está no céu e Ele não mudou e nem mudará. Muitas vezes olhamos, meus queridos, e começamos a observar a nossa incapacidade. Como é que nós vamos enfrentar essa situação, se surgir essa situação? E o gigante da dúvida nos intimida, não é? Mas nós precisamos saber que a nossa suficiência vem de Deus, aleluia por isso. Então, como superar esses gigantes? Como Davi superou esses gigantes e que nós podemos aprender nesta noite? Primeiro, como enfrentar esses gigantes? Diga, lembre. Mais uma vez, bem forte. Lembre. Amém. Meus queridos, em 1 Samuel 17:36 disse Davi: tenho matado leões e urso, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Versículo 37. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Meus queridos, nós vemos aqui Davi sendo desafiado a olhar para a sua própria incapacidade. De fato, ele era incapaz. Porém, uma coisa que Davi fez e que nós podemos fazer: lembre do que Deus já fez. Lembre do Deus que abriu aquela porta para você no passado. É o mesmo que pode abrir hoje. Lembre do Deus que curou você no passado. É o mesmo que pode curar hoje. Olha, meus queridos, eu estou aqui olhando a irmã Edna Teles, quando eu saí, né, de Aracaju para ir para o Rio de Janeiro. Inclusive eu trago um abraço da primeira igreja batista em Parque Eldorado, onde eu e o pastor Eliezer estamos pastoreando, né? E eu saí daqui com a igreja preparando o culto fúnebre da irmã Edna Teles, porque já era dada por certa a sua morte. Mas a irmã Edna Teles está aqui nesta noite, aleluia. Esse é o Deus a quem nós servimos. Lembre, porque o Deus que ressuscitou no passado, ressuscita hoje, aleluia. O Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz hoje. Lembre do que Deus já fez na sua vida, porque Ele vai fazer de novo. Meus queridos, foi assim que Davi enfrentou aquele gigante. Em segundo lugar, você quer enfrentar os gigantes da vida? Use o que você tem agora. 1 Samuel 17:40. Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda, saiu
para enfrentar o gigante. Versículo 47. E todos aqui verão que ele, no caso Deus, não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Meus queridos, você quer enfrentar os gigantes da vida? Use o que você tem hoje. Muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, né? E queremos confiar na verdade, nos apoiar nos recursos humanos. Se vocês observarem, Saul ainda ofereceu a Davi a sua armadura. E ele disse, não vai dar certo com isso aqui. Porque muitas vezes as pessoas querem que você faça aquilo que Deus determinou para você, mas do modo delas. Mas aí Davi disse, não, eu vou usar o recurso que eu tenho. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, mesmo que você não tenha conexões, mesmo que você não tenha recursos financeiros, mesmo que você não tenha um apadrinhamento, mesmo que você não tenha recursos eloquentes, digamos assim, ou de conhecimento acadêmico, mas eu quero dizer que se você só tem uma pedra e você colocar nas mãos de Deus, é com essa pedra que Deus vai lhe dar vitória. Meus queridos, se você observar, Moisés também, apesar de estar lá dentro do Egito, no palácio, Deus esperou até que Moisés estivesse lá nas ovelhas e pudesse depender somente do seu cajado, para que ele pudesse fazer grandes coisas e libertar o povo do Egito. Foi apenas com um cajado. Muitas vezes queremos esperar, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer mais para Deus. Olha, eu conheço um estudante que está na faculdade e que ele colocou um propósito no seu coração. E ele disse bem assim, tudo que eu ganhar, a metade vai ser para Deus. E aí o pai dele manda só R$400 para ele comprar de comida para o mês todo. E aí ele disse bem assim, não vou esperar terminar curso de medicina para ter dinheiro para dar para Deus, eu vou dar agora. E desses 400 ele tira 200 para missões, dá para a obra de Deus e passa o mês só com 200. E eu lhe pergunto, você acha que falta alguma coisa para esse rapaz? Não falta, irmãos. Porque ele pegou apenas aquela pedra que ele tem e está usando para a obra do Senhor. Às vezes esperamos, quando eu tiver mais isso ou mais aquilo, e vamos, dando assim uma certa desculpa para que nós possamos, quando isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Eclesiastes 11:4 diz que se você espera que tudo fique normal, jamais fará qualquer coisa. Não espere ter recursos, coloque o recurso que você tem nas mãos de Deus e Deus vai fazer a obra. No começo desse ano, eu e o pastor Elias fomos convidados pelo representante da Junta de Missões Mundiais lá na região sul do Rio de Janeiro para fazermos promoção de missões mundiais. E fomos em várias igrejas também, fizemos treinamento de promotores, enfim. E conosco estava o pastor Silvio Camilo, que é o representante da junta, e ele compartilhando do desafio que Deus tinha colocado para que ele pudesse estar indo para o Oriente Médio. E por questões de segurança não podemos dizer o local, mas um local de muito risco e de muitas dificuldades. E eu e o pastor Elias fazendo aquela promoção, desafiando as pessoas a abraçarem aquele projeto. E quando foi agora, em outubro, irmãos, no começo de outubro, aí Deus falou ao coração do pastor Elias que ele deveria fazer parte da equipe. E o pastor Silvio disse, mas agora, de um mês para o outro, como é que a gente vai conseguir? 9.000 é a passagem, fora a hospedagem e tal. Ele disse, compartilhe com as pessoas próximas a você, porque se Deus tiver um propósito, Ele vai abrir as portas. Então, compartilhamos com um pastor, amigo nosso lá em Cabo Frio, e aí, na semana seguinte, ele disse, Deus falou ao meu coração que é para pagar a passagem para você ir para o Oriente Médio. E, meus queridos, de uma forma maravilhosa, Deus já fez toda a provisão, porque dependemos de Deus e não do Senhor. Não tínhamos recursos nenhum,
Mas quando colocamos a nossa vida à disposição de Deus, eu costumo dizer que para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Então, vale a pena colocar sua única pedra nas mãos do Senhor, porque com essa pedra é que Ele vai derrotar esse gigante. Em nome de Jesus. Meus queridos, nós vamos ver outra maneira pela qual Davi venceu o gigante. A terceira maneira, a Bíblia diz o seguinte, 1 Samuel 17:30, então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Terceiro, não dependa de homens. Diga, não dependa de homens. Olha só, meus queridos, muitas vezes, nessa ocasião, Davi perguntou a um, era uma resposta, perguntou a outro, a mesma resposta. Muitas vezes, nós queremos depender do incentivo de alguém. Não havia incentivo de parte alguma aqui. Perguntou a mesma resposta. Quando foi para Saul, ainda foi pior, porque ele disse, olha, você não tem condições de enfrentar esse gigante. Muitas vezes, dependemos de incentivo, de apoio humano. É importante, é bom quando alguém elogia e diz, olha, muito bem, parabéns pelo seu trabalho. É bom, mas não dependa disso para fazer a obra de Deus. Não dependa de incentivo humano, dependa de Deus, meus queridos. E muitas vezes você não vai ter uma palavra de incentivo, mas você vê que Davi, independente do que ele ouviu, das palavras de críticas, das palavras de pouco ou nenhum incentivo, ele continuou firme no seu propósito. A Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. O povo de Israel, muitas vezes, via as dificuldades, mas dizia, os meus olhos estão postos no Senhor. Não dependa de incentivo, porque muitas vezes você não vai ter esse incentivo, você vai ter crítica. Mas se você continuar olhando para o Senhor, o próprio Senhor vai adiante de você e vai derrotar qualquer gigante. Porque quem dá a vitória, com escudo ou sem escudo, é o Senhor. Meus queridos, e em último lugar, para enfrentar os gigantes da vida, faça tudo para a glória de Deus. Vamos repetir? Faça tudo para a glória de Deus. Em 1 Samuel 17:46 diz, hoje mesmo o Senhor Deus entregará vocês nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei as aves do céu, dos soldados filisteus, para as aves dos céus animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Quando você vê Davi enfrentando aquele gigante, ele não enfrenta para que saiba que ele é o cara, que ele é o bom, que ele é que é capaz. Não, mesmo porque ele sabia que ele não era capaz. Mas, meus queridos, ele queria fazer isso para a glória de Deus. As pessoas saberão que há um Deus na sua vida. As pessoas saberão que há um Deus nessa igreja. As pessoas saberão que há um Deus que, quando nós clamamos, ouve o nosso clamor. Meus queridos, eu quero dizer para vocês, vocês vão enfrentar gigantes, eu também. Isso é inevitável. Mas quando você enfrentar, olhe bem quais são as suas motivações. Porque muitas vezes agimos para a nossa própria glória. Mas João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Que Deus tenha misericórdia das nossas motivações e que nós queramos enfrentar e vencer, não para que sejamos vistos, mas para que se saiba que quando o povo de Deus clama, um milagre acontece. Que quando o povo de Deus clama, Deus move, conforme o texto que Deus me deu hoje de Daniel 2:21, move os tempos e as estações. Bota e tira, porque para ele não depende de escudo nem de lança. Quando ele opera, ninguém impede. Faça tudo para a glória de Deus. Cuidado com as motivações do seu coração. Eu vou fazer, porque ela vai ver. Não é assim muitas vezes que o sentimento, surge no nosso coração e a gente tem que dizer, Jesus, tenha misericórdia.
Né? Eu quero, Senhor, que o Senhor cresça, que o Senhor seja conhecido, que as pessoas saibam que o Senhor não mudou nem mudará. Aleluia por isso. E eu quero terminar minha palavra nesta noite, meus queridos, perguntando a vocês: Deus queria dar a vitória a Israel, sim ou não? Sim. Se Deus não quisesse dar, mesmo com Davi, com toda a fé que ele tinha, Deus não daria. Deus queria dar vitória a Israel. Deus queria. Porém, se você ler o texto, você vai ver que o gigante ficou ali afrontando o povo de Israel quanto tempo? 40 dias, meus queridos. 40 dias afrontando. Cadê? Quero ver. Quem é aí de vocês que vem me enfrentar? E sabe por que Deus não deu a vitória durante 40 dias? Porque não houve uma pessoa que se levantasse para acreditar que Deus tinha poder para derrotar aquele homem. Não havia levantado ninguém que tivesse fé suficiente para isso. E sabe o que isso me ensina? Sabe qual é a lição que a gente tira disso? Que muitas vezes Deus quer nos dar vitória e não dá pela falta de fé. Foi isso que Jesus disse a respeito de Cafarnaum. Disse bem assim: olha, não fez ali grandes milagres por causa da falta de fé. Muitas vezes Jesus disse: a tua fé te salvou. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus muitas vezes lançou para nós o desafio de crer que Ele podia fazer, porque Ele podia. Agora, Ele precisava que nós crêssemos também nisso. E muitas vezes, escuta o que eu estou dizendo, Deus não faz coisas maiores na nossa vida, porque não acreditamos, porque estamos fracos na fé. E eu vou dizer para vocês, meus queridos, eu vivi uma experiência bem semelhante com relação ao Elias Vitor, que queria entrar na faculdade de medicina. Por fim, eu disse: filho, faço fiéis. E aí, eu tinha lido na internet as faculdades de medicina no Rio de Janeiro, e tinha essa faculdade muito conceituada. E eu fui olhar, mas ela não aceitava fiéis. A mensalidade muito alta, e eu procurando qual faculdade que aceitaria fiéis. E, por fim, meus queridos, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o Elias Vitor fez o fiéis e ele tinha mais possibilidade de ir para o extremo norte do Brasil. Aí meu marido disse assim: não, coloque aqui para o Rio de Janeiro. E ele colocou. Eu fiquei assim, eu digo: mas meu filho, você tem mais chance de ir lá, bote lá, meu filho. E meu marido disse: o Deus que abre a porta lá, abre aqui. E aí, pronto, botou lá para o Rio de Janeiro. Resultado, meus queridos, surgiu a pandemia, o lema era fica em casa. Então, quem ia ficar em casa, pagando 11 mil reais por mês de uma faculdade de medicina? Então, a maioria das pessoas fechou a matrícula, trancou a matrícula. E com isso, aquela faculdade, que era tão conceituada, que não aceitava fiéis, viu a sua renda diminuir, e aí resolveu abrir para fiéis. E Elias Vitor, então, entrou nessa faculdade, meus queridos, porque a pandemia, não é, tinha surgido, e com ela a possibilidade, porque Deus usa até a maldição para abençoar o seu povo. Enfim, Elias Vitor entrou em um ano. No ano seguinte, a Elana também fez para a odontologia, também entrou na mesma faculdade pelo fiéis. E quando Elias Vitor entrou, ele disse: minha mãe, eu vou entrar pelo fiéis, mas tem um problema, o fiéis precisa de fiador. Eu digo: meu filho, olha, agora é orar e confiar. Meus queridos, quando nós fomos lá na Caixa Econômica, a gerente disse: olha, a própria Caixa é quem vai ser a fiadora dele. Eu disse: que bênção, você teve sorte, viu? Ela falou para ele. Não é? E eu disse: é bênção, foi a bênção do Senhor. Mas, meus queridos, no final das contas, depois que a Elana entrou, fechou o fiéis, porque chegou a vacina, agora todo mundo estava vacinado, o povo voltou para a faculdade, e aí não tem mais fiéis naquela faculdade. E ele disse bem assim: minha mãe, que ele está indo agora para a UTI, cardio, dando plantão lá, e ele disse assim: minha mãe, meus colegas chegam lá com o carrão, e eu pego, estaciono do lado da minha bicicleta, que o pastor Elias deu uma bicicleta para ele.
E, meus queridos, e aí a gente vê como o nosso Deus é grande e poderoso. Mas sabe o que aconteceu, né, com relação à faculdade? Por isso que eu contei essa experiência. Eu disse para Deus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Igual aquele homem cujo filho estava endemoniado, até os discípulos ele já tinha pedido para libertá-lo, não conseguiu. Quando Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aí disse: oh Jesus, tenha misericórdia de mim, ajuda na minha falta de fé. E eu, meus queridos, muitas vezes disse isso para o Senhor: oh meu Pai, ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Porque muitas vezes Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida e nós impedimos com a nossa incredulidade. Por isso que o povo ficou 40 dias ali sendo humilhado, muito embora Deus queria dar a vitória. Por isso, meus queridos, Deus nos desafia hoje a crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que os que se aproximam de Deus creiam, diz o texto bíblico. Então, eu quero desafiar você nesta noite. Eu vou pedir que o irmão Sérgio toque suavemente ali, enquanto nós vamos orar, meus queridos. E se você tem enfrentado gigantes, e com certeza, para conquistar os seus sonhos, os objetivos que Deus tem colocado diante de você, com certeza vai surgir os gigantes. Mas você hoje quer crer que Deus é poderoso para derrotar esse gigante, qualquer que seja o tamanho dele. Ainda que você só tenha uma pedra, você quer colocar nas mãos de Deus, porque você crê que mesmo só com essa pedra, Deus pode lhe dar a vitória. Eu vou pedir que você fique de pé, e nós vamos orar nesta noite. Vamos orar nesta noite. E os que estão de pé, eu vou pedir que você repita comigo: eu não deixarei que a minha falta de fé impeça Deus de agir na minha vida. Eu não deixarei que a minha falta de fé impeça Deus de agir na minha vida. Eu não deixarei que a minha falta de fé impeça Deus de agir na minha vida. Ó Senhor, nós não queremos, ó Deus, duvidar do teu poder, Pai. Duvidar da tua capacidade de abrir essa porta, de curar essa enfermidade, de julgar essa causa, de libertar essa vida. Nós cremos que tu és poderoso e que quando o Senhor age, ninguém impede. Por isso nós estamos de pé. Alguns têm enfrentado gigantes, ó Deus, do medo. Alguns têm enfrentado os gigantes da crítica, muitas vezes dentro da própria família, dentro da própria igreja, dentro do seu círculo de amizade. Muitas vezes são críticas que nos desanimam, nos desmotivam, mas nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Ó Pai querido, alguns têm enfrentado, ó Pai, os desafios de não ter recurso suficiente para conquistar essa vitória. Mas hoje o Senhor diz que quem dá vitória é o Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, nós estamos de pé dizendo: eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que o Senhor está no trono, eu creio que o Senhor domina sobre todas as coisas, eu creio que quando o Senhor der a ordem, tudo será estabelecido, Senhor. Na minha vida, na minha família, nessa igreja, no nosso ministério, em nome de Jesus agora. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor realize aquilo que o Senhor quer realizar, ainda que pareça impossível. Realiza, Senhor, realiza na vida do pastor Paulo, realiza na vida dessa liderança, realiza na minha vida do pastor Elias, realiza na vida de cada irmão aqui presente, realiza na vida de cada pessoa que nos ouve pelas redes sociais. Ó Deus, realiza na vida de cada família aqui representada. Realiza o impossível, porque eu creio no teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome daquele cujo nome está sobre todo nome, com toda a fé do nosso coração, nós declaramos todos os gigantes caídos por terra. E declaramos que em Ti nós somos mais do que vencedores. E contigo nós andaremos de glória em glória e de vitória em vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. E quem crê diz amém. Amém. Aleluia.